E aí pessoal, beleza? Eu sou o Matthew, diretor aqui da MeuTI. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre um post desse blog que é um tema muito comum e pouco abordado, que é como a gente se conecta de forma segura nos Wi-Fi públicos, né, nos hotspots públicos. Porque hoje é muito liberado, né? Em cafés, shoppings, aeroporto, vários locais de alta circulação, existe aí uma rede sem fio disponível para a gente gratuitamente poder navegar. A questão é quanto seguro nós estamos, o quão seguro nós estamos nos conectando através dessas redes públicas. Na verdade, a gente não está nada seguro, então como a gente consegue se tornar ou ficar seguro usando isso? É basicamente esse o assunto do nosso vídeo hoje. Aqui a gente representou no desenho uma topologia básica, né, para a gente conseguir identificar como é esse cenário e como é a problemática. Né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um notebook e um dispositivo móvel, que seja um celular ou um tablet, enfim. E aí, o que acontece? Quando a gente tenta, por exemplo, vamos usar o exemplo do Facebook. Quando a gente tenta acessar o Facebook, por exemplo, no meu aplicativo do celular ou no notebook, acessei o site do Facebook. À medida que eu requisito esse acesso para a internet, no Wi-Fi público, a gente tem essa preocupação, porque isso existe. Existem hoje uma série de ataques de como você interceptar o tráfego. Um desses ataques chama-se Man in the Middle, homem no meio. E o que basicamente é esse ataque? É um serviço, um aplicativo, um servidor que seja, que fica na rede do Wi-Fi. E aí ele fica somente escutando o tráfego, esnifando esse tráfego. E aí o que acontece? Quando eu tento, por exemplo, acessar o Facebook, esse cara intercepta esse tráfego, colhe as minhas informações, meu usuário, minha senha, minhas credenciais de acesso e permite que eu acesse o Facebook. Ou seja, eu vou acessar, para mim não tem plano nenhum, não está aparecendo nenhum problema. Mas existe o problema porque os meus dados foram sequestrados sem eu saber. E isso é muito simples, tá? Existem vários vídeos no YouTube aí de como você criar servidores com serviços man in the middle. Então, essa problemática é muito comum. O que isso traz? Obviamente, a exposição dos meus dados, a exposição da minha navegação, as minhas informações totalmente vulneráveis, as minhas senhas, etc. Acesso limitado. O que é acesso limitado? Quando eu estou numa Wi-Fi pública, por exemplo, o fornecedor dessa Wi-Fi pública pode muito bem bloquear o YouTube, porque ele sabe que consome demais. Bloquear o Spotify, o Deezer, qualquer aplicativo, né? E aí, quando a gente utiliza uma Wi-Fi pública, a gente está submetido às regras daquele fornecedor, ainda que seja gratuito. E um outro terceiro problema são os phishings. Phishing são basicamente aqueles sites falsos que têm como objetivo fisgar o usuário. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu estou numa rede de um shopping e vou fazer um pagamento no Banco do Brasil, por exemplo, à medida que eu acesso o site do Banco do Brasil, o Man in the Middle, esse serviço de redirecionamento que intercepta o tráfego, pode me redirecionar para um site igualzinho ao Banco do Brasil, o layout, design, né? Muito parecido com o Banco do Brasil. E aí eu digito lá, o meu usuário e minha senha no Banco do Brasil. À medida que eu digito o usuário e senha, vai me dar um erro. Você vai achar que é um erro comum, mas não. É porque era um site falso, parecido com o Banco do Brasil, e coletou as suas informações. Isso é muito comum de acontecer. Chama-se phishing. E você deve já ter ouvido falar disso. Então esse é um último problema, um dos problemas que uma rede Wi-Fi pode te trazer. Uma rede Wi-Fi pública, né? E aí, como resolver isso? Existem hoje serviços de VPN. Muitas pessoas sabem o que é VPN hoje, porque aqui no Brasil, quando o Facebook foi bloqueado, por exemplo, todo mundo foi lá atrás de um aplicativo VPN. A VPN não é um aplicativo, o VPN é um serviço de rede privada. Na verdade, VPN significa rede virtual privada. É basicamente uma internet dentro da internet. Você criou uma rede dentro da grande rede que é a internet. Uma rede encapsulada com um tráfego criptografado. Então, existe hoje esse serviço. E a gente sempre recomenda que quando você utiliza uma Wi-Fi pública, você tenha no teu celular e no teu notebook um aplicativo de VPN, um serviço de VPN instalado. Para que, cheguei no shopping, no aeroporto, vou acessar o banco, ou qualquer que seja a internet, o acesso, tá bom, primeiro eu vou habilitar o meu aplicativo de VPN, a partir desse momento eu vou acessar a internet. Por quê? A gente representa aqui também a mesma coisa. Quando a gente está acessando, por exemplo, através de um notebook ou um dispositivo móvel, algum site como, por exemplo, o Facebook, vamos usar o exemplo do Facebook. Pedi, por exemplo, para acessar o Facebook aqui, digitei www.facebook, eu usei um aplicativo no meu celular. Quando a gente está no Wi-Fi pública, utilizando um serviço de VPN na máquina,
O que acontece? Eu me comunico diretamente com um outro servidor. Antes de eu acessar a internet, eu vou acessar um servidor externo. Então, eu acesso o Wi-Fi, peço para acessar através desse Wi-Fi o Facebook, vou acessar um serviço de VPN e esse serviço vai me direcionar para o Facebook ou não. O que acontece? Essa minha comunicação com o serviço de VPN ela é criptografada. Isso quer dizer que o tráfego é encapsulado, ninguém consegue ver. Ainda que exista um man ou um aplicativo tentando snifar, escutar os protocolos e a tua rede, como ele é criptografado, nada passa, você não tem esse problema. Então a gente sempre recomenda que utilize sim no teu celular, no teu notebook, nos teus dispositivos. Utilize sim serviços de VPN, porque isso vai te trazer, por exemplo, algumas vantagens, né? Como navegação anônima, ninguém vai ter o histórico da tua navegação, o que você navegou não interessa, ninguém vai conseguir ver. Sem man in the middle, você não corre esse risco de ter alguém escutando o teu tráfego, de ser direcionado para um site falso, você não tem esse problema. E acesso livre. Acesso livre, lembra que eu falei no outro ponto, numa VPN, num serviço sem VPN, que o Wi-Fi público, você se submete às regras dele. Se você acessa ou não, o YouTube depende dele. Com o VPN, não depende disso. Você, ainda que ele tenha bloqueado o Facebook, você vai continuar acessando, porque o serviço de VPN, você está acessando a internet pela VPN e não pelo Wi-Fi. Então, pessoal, essa é uma dica rápida de como se proteger. A gente vai colocar aqui no post dicas de aplicativos que vocês podem conectar. Não é? Obviamente existem aplicativos seguros, nem toda VPN é segura, existem aplicativos que só querem coletar a sua informação para vender depois. Então a gente vai colocar aqui os aplicativos que a gente confia, que são confiáveis no mercado, para vocês poderem instalar, gratuitos ou não. Tudo bem? Beleza, pessoal, essa foi mais uma nossa videoaula e é isso aí, um abraço.